As vendas de milho estão na calmaria. Os compradores estão esperando por necessidade de liberação dos armazéns. Você já está inscrito no nosso canal no YouTube Paracatu Rural? Então inscreva-se, marque o sininho, hein? Também você vai lá nos nossos vídeos, dá o joinha, compartilha com os amigos, comenta, ficaremos aguardando você. Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. A quarta semana do mês de outubro foi de poucas vendas para o mercado do milho. Há pouca movimentação tanto na ponta vendedora quanto na compradora. De um lado, os produtores estão segurando os negócios, esperando por uma melhora nas cotações. Do outro lado, compradores estão esperando pela necessidade de desocupação de armazéns para aquisição mais barata desse grão. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, o nosso conhecido Joãozinho Grafista, agora analisa o cenário envolvendo o milho. Ele também destaca o mercado internacional do milho, que se encontra em acomodação com o avanço da colheita lá nos Estados Unidos, ao passo que há um certo receio com as oscilações do clima pelo mundo. Olá a todos do programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 23 anos como Joãozinho Grafista, desde março de 2020 representando a corretora Terra Investimentos aqui do Cerrado Mineiro e também desde julho de 2023 representando a corretora coreana Mirai Asset. Corretora global com foco também principalmente no agro, mas com bastante foco aí no câmbio. Então, quem precisa de fazer exportação, precisa do dólar, é só me procurar, tá? Contatos, né? 34 99102 8646, tá bom? Lembrando também do cursos para quem quer aprender a operar café na bolsa, milho na bolsa, soja, boi, tá? O curso geralmente demora um dia, mas é lógico que se a gente for ver todas essas commodities vai demorar um pouquinho mais aí, né? Bom, mas enfim, como toda segunda-feira, vamos falar como foi o mercado do milho, mercado físico, mercado futuro, o que esperar para essa semana que começa, essa última semana aí de outubro. Bom, no caso do milho, de acordo com a agência Safras e Mercado, a semana foi de produtor segurando as ofertas, os preços ficaram firmes no Brasil. Segue atento, o produtor segue atento ao clima. Vou estar falando para vocês algumas notícias aí que eu andei apurando, principalmente sobre o clima, que tem influenciado no milho. Então o produtor está preocupado ao andamento do plantio da safra verão, a paridade de exportação para avançar ou não nas decisões de venda do cereal. Até tivemos dados de exportações essa semana, do lado dos Estados Unidos também, quanto à exportação. O atraso no cultivo da soja, que pode acabar diminuindo a janela ideal de plantio da safrinha do próximo ano, também ajudou a sustentar os preços. No lado da ponta compradora, em algumas localidades do país, os consumidores se mostraram um pouco mais ativos na busca por lotes, como é o caso de São Paulo. Mas a procura pelo cereal ainda é discreta, já que espera uma maior queda nos preços na medida que os produtores forem necessitando liberar espaço nos armazéns para a nova safra de soja. Também há uma expectativa de recrudescimento das exportações de milho do Brasil daqui para frente, perdendo espaço para o cereal norte-americano, que abriria espaço para uma correção nas cotações. Até isso é normal, porque se está aumentando as exportações de milho lá nos Estados Unidos, é lógico que o Brasil vai perder um pouco aí de mercado, mas a gente viu que esse ano batemos o recorde aí nas exportações. Então vamos lá, no caso do mercado internacional, o VEG seguiu baixista para as cotações por conta do bom andamento da colheita nos Estados Unidos e da fraca demanda observada até agora para o cereal do país. Tá? Então vamos lá. Preços internos então, a média no milho no Brasil foi cotada na quinta-feira, dia 26, a R$ 56,87, uma alta de 0,5% frente a 56,54 registrados na semana passada. No mercado disponível então, milho Cascavel Paraná foi cotado a 53 frente a 52 da última semana. Campinas CIF, a cotação ficou em R$ 64,00, inalterado frente à semana anterior. Mogiana Paulista Cereal foi cotada a 58, também sem alterações. Em Rondonópolis, Mato Grosso, cotação da saca ficou em R$ 43,00. Isso caiu bem, frente a 45 na última semana. No Rio Grande do Sul, em Erechim, o preço subiu 1,5%, de R$ 64 para R$ 65,00. Em Minas Gerais,
Base Uberlândia, o preço na venda subiu 1,70%, de R$ 57 para R$ 58 reais, e em Rio Verde, Goiás, preço na venda seguiu em R$ 50 reais ao longo da semana. Bom, falei do clima, por quê? Porque pelo que andei apurando em vários sites aí, né, especializados, então a gente vê, por exemplo, na Irlanda, semeadura de outono está complicada por condições úmidas, então lá na Europa. Também na Ucrânia e na Turquia o clima impulsiona as colheitas na Europa. A gente tem visto aí o petróleo em alta, isso pode impactar nas cotações de soja e do milho, porque a gente mesmo você tem o biocombustível, mas você tem os famosos fundos de investimentos que eles investem, operam tudo, e aí eles sempre utilizam o petróleo como balizamento. Quer dizer, se o petróleo sobe, eu vou ter que acompanhar as outras commodities. Tivemos, como eu comentei então, mais as exportações, o milho, né, lá nos Estados Unidos, tivemos mais vendas de milho e bastante de milho e de soja por lá. Falei do clima então lá na Irlanda, só rapidinho para passar para vocês. O período recente foi marcado por chuvas persistentes desde a segunda semana de setembro até agora, com cerca de 10 dias de alterações significativas, conforme dados do JRC Publication Repository da Comissão Europeia. A ocorrência total ultrapassou as médias sazonais em 50% nas regiões leste e centro da Irlanda e em impressionantes 80% no sul. As temperaturas ocorreram próximas à média de longo prazo, tá? Isso lá na Irlanda. Também na Europa, na Ucrânia e na Turquia, as temperaturas ao longo do período analisado são focadas constantemente lá acima da média de longo prazo, especialmente nas regiões oeste da Europa, de acordo com dados também dessa empresa da JRC Publication. As alterações foram notavelmente abaixo da média de longo prazo, sendo que em algumas áreas da Ucrânia, como Odessa, Mykolavinska e Cherkasska, o período dedicado foi considerado mais seco ou o segundo mais seco já registrado. Então o clima está influenciando e muito aí. Petróleo em alta pode impactar as cotações da soja e do milho. O plantio no Brasil então avançou com o alívio das chuvas nessa semana que passou, enquanto a Argentina tem enfrentado desafios climáticos. Tá, então a gente sabe que então acaba influenciando, alguns fatores podem impactar o mercado, como o preço do petróleo estando em alta e por causa da guerra. Então leva os investidores a ficarem de olho nas possíveis implicações para outros setores. Tá, rapidinho, antes de falar do gráfico, recebi um relatório do BTG Pactual, do Banco BTG, atualizando aí os dados de exportações, as exportações semanais dos Estados Unidos até referente ao dia 19 de outubro, e as exportações de milho foram altas em milhões de tonelada. O milho americano conseguiu recuperar volume com alta superior a 50% entre uma semana e outra, impulsionado especialmente pelos embarques com destino ao México, que tem se consolidado com o importador mais resiliente na atual temporada. Tá? Então você tem o milho, você tem o México, você tem a Colômbia, que importou bastante milho aí, tem importado bastante dos Estados Unidos, e os Estados Unidos também tem mandado bastante aí para o Japão. A gente sabe que os chineses estão olhando muito para o nosso milho brasileiro. Então agora sim, vamos para o gráfico. Bom, de alguns estudos gráficos que eu gosto muito de usar, eu tenho, na minha opinião, eu acredito que deve sustentar aí os 470 por bushel, deve sustentar aí os 480, ficar de olho acima dos 485 mais ou menos, 486, se conseguir sustentar a tendência, na minha opinião, é o milho lá em Chicago voltar para os 500, 510, e se romper, podemos ver milho lá na casa dos 530 por bushel. Vai milho, vai commodities. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, isso mesmo, é facinho.
bem facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Precisando de resgate. Aldo era adolescente e trabalhava sozinho num barco de pesca ancorado a cerca de 125 quilômetros da ilha de Sulawesi, na Indonésia, quando os ventos fortes derrubaram a cobertura do ancoradouro, que desapareceu no mar. Por 49 dias, Aldo ficou no oceano. Toda vez que ele avistava um navio, acendia a lâmpada e tentava chamar a atenção dos marinheiros. Para apenas, é claro, se decepcionar, né? Mas, aproximadamente 10 navios depois, o adolescente foi resgatado, bastante desnutrido. Jesus Cristo contou uma parábola sobre alguém que precisava de resgate a um especialista da lei, relatado no livro de Lucas, capítulo 10, verso 25 em diante. 2 homens, um sacerdote e um levita, viram o homem ferido enquanto estavam viajando. Mas em vez de ajudá-lo, os 2 atravessaram para o outro lado da estrada. Nós não sabemos o porquê disso, porque ambos eram homens religiosos, familiarizados com a lei de Deus, para amar o próximo. Eles podem ter pensado que era muito perigoso, ou talvez não quisessem violar as leis judaicas sobre tocar em cadáveres, o que os tornaria cerimonialmente impuros e incapazes de servir no templo. Por outro lado, um samaritano, que era desprezado pelos judeus, agiu com nobreza ao ver o homem necessitado e sem nenhum interesse cuidou dele. Jesus Cristo encerrou esse ensinamento com a ordem aos seus seguidores: vá e faça o mesmo. Que Deus nos ajude a termos disposição para, em amor, estender ajuda aos outros. Esse devocional faz parte do plano de estudos Amor ao Próximo do aplicativo bíblia.com. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.